E aí galera que lê Gibi, tá tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho, trocar umas ideias sobre uma história do Incrível Hulk. Tô falando de uma história chamada Paz de Espírito, que foi publicada em 1987, mais especificamente em fevereiro de 1987, na mensal do Golias Esmeralda. E foi a primeira história escrita pelo Peter David, e que foi publicada recentemente aqui no Brasil, nesse encadernado, no De Volta ao Cinza, e é a história também que abre o ônibus do Incrível Hulk do Peter David. E é uma história onde o Banner está no deserto e ali no deserto ele está refletindo, está pensando sobre a vida, pensando sobre o propósito da própria existência dele e de notar o Hulk como aquilo que estragou por completo a vida dele e que o desejo dele seria se livrar do Hulk. E diante de seus tormentos, diante de suas angústias e diante de tudo que ele está vivendo, vai se esvaindo a esperança do Bruce. E diante dessas circunstâncias, ele está dirigindo um veículo, um Jeep, no caso, no deserto, e tem um sujeito no meio da estrada, e para desviar desse sujeito ele acaba tombando esse Jeep e vai entrar numa conversa com esse cara, e esse cara vai dizer que também não tem esperança nenhuma, que deseja que ele vai morrer, coisa e tal, mas ele vai morrer do jeito que ele quer, e diante disso ele contratou um assassino de aluguel que a qualquer momento chegaria para matar aquele homem. E o Banner, então, não quer deixar esse homem também morrer. E o Fragmento, que é justamente esse vilão, esse assassino de aluguel, chega para cumprir ali o seu papel. E diante disso, o Banner vai acabar também se transformando no Hulk e vai enfrentar o Fragmento, e tanto o Hulk quanto o Banner vão passar ali por algumas situações complicadas com o próprio Fragmento, porque ele vai mostrar, digamos assim, ou fazer o Banner pensar a respeito de pedaços, de fragmentos de sua vida, e como esses fragmentos são importantes, inclusive, na sua motivação para viver e também para pensar no porquê que a vida dele está daquele jeito. E diante dessa circunstância, diante desses enfrentamentos, uma das questões que acaba chegando e sendo apresentada na história é se aquilo realmente estava acontecendo ou se era uma mera questão da cabeça do Banner. A história em si, que é desenhada, no caso, pelo Dwayne Turner, não é assim uma história fantástica, mas ao mesmo tempo ela tem um fundo de reflexão que é fantástico. Mas por quê? Porque ele vai mirar justamente na esperança. E quando falta esperança, tudo fica mais complicado. Quando falta esperança, tudo fica muito mais difícil. Quando falta esperança, a gente vai perdendo a motivação, a gente vai perdendo o interesse pela vida, a gente vai perdendo a vontade de lutar, de insistir, a gente vai perdendo a capacidade de ser perseverante, de ser resiliente, e por aí adiante, do mesmo jeito que estava acontecendo com o Banner. O Banner estava se esfacelando, fragmentando. Então, o próprio vilão escolhido pelo Peter David faz a gente pensar nos fragmentos da nossa vida, justamente diante dos recortes da vida da gente que ficam muitas vezes conosco e que, de uma forma ou de outra, né, acionam gatilhos na nossa vida. E esses gatilhos, vamos dizer assim, nos fazem ora sorrir, ora chorar. E em alguns momentos, obviamente, vão nos fazer pensar no nosso lugar, no que nós devemos fazer, e de nós estarmos com o coração esperançoso para seguirmos adiante de forma motivada na vida. Mas por quê? Porque a falta de esperança faz tudo, como eu disse, ficar tudo muito, muito difícil. E eu vou dar um exemplo prático disso para vocês. Esses dias atrás eu estava conversando com um dos meus filhos, e eu falei para eles,
Eu já fiz 50 anos e às vezes eu fico pensando o que eu estou fazendo, por exemplo, no YouTube, com 50 anos, falando de gibi, sabe? Para que eu estou lá? Para que isso, né? É, isso é um bom aproveitamento do meu tempo, não é um bom aproveitamento do meu tempo, e eu comecei a conversar um pouco com ele sobre isso. Por quê? Porque eu entendo que é um bom aproveitamento do meu tempo, porque é uma forma de conversar com vocês, é uma forma de compartilhar com vocês as coisas que eu penso, que eu sinto, e ao mesmo tempo as minhas experiências de leitura. E não só isso, eu falei para ele, olha só, a maior parte da minha vida já foi, porque se eu for pegar aí algumas estatísticas, né, eu tenho aí mais do que uns 25 anos de vida, talvez 30, chegar nos 80. Por quê? Porque de 80 para cima já fica um pouco mais complicado, mas enfim, eu não sei. Né? A gente nunca sabe, na verdade, né? Mas vamos imaginar que eu tenho aí mais 30 anos de vida, eu já vivi 50. Então, como é que vai ser agora? Eu vou ficar bitolado num pensamento de que eu tenho só mais uns 25, 30 anos de vida, ou eu vou entender que eu preciso olhar disso de uma forma diferente e entender que eu preciso viver os anos que eu ainda tenho da melhor forma possível, da forma mais interessante possível e mais envolvente possível. Mas por quê? Porque é justamente essa questão da esperança, sabe? Então, por exemplo, eu tenho mais uns 25 anos, então eu vou viver e vou viver bem esses 25, vou viver com alegria, vou buscar aproveitar os meus dias com a minha esposa, com os meus filhos, com minha nora, e conforme minha família for crescendo, por quanto dos meus filhos irem casando, posteriormente com os meus netos, e vamos desfrutar dessa vida, mesmo que essa vida seja dura muitas vezes, mesmo que essa vida nos judie muitas vezes, mesmo que essa vida muitas vezes nos dê a sensação de que a gente é tão pequenininho, ou a gente se sente tão diminuído por quanto de coisas que acontecem, a gente ainda levanta a cabeça, a gente respira fundo, levanta a cabeça, a gente encontra força em Deus, porque Deus é conosco mesmo diante da maior adversidade, e a gente segue adiante porque a gente tem que olhar a vida ainda como dádiva. E a vida enquanto dádiva precisa ser vivida e bem vivida, e como o próprio Benner disse, né, diz no quadrinho, né, enquanto houver vida, há esperança. Então o fragmento, ele faz o Benner pensar, e ao mesmo tempo faz o Benner se tornar mais resoluto e mais assertivo naquilo que ele deseja. Então, de repente, tu tá aí se sentindo meio que sem esperança, às vezes você está se sentindo meio para baixo, meio quebrado, e eu vou dizer para você, levanta a sua cabeça, meu querido, tal qual o Benner levantou a cabeça na história, levanta a sua cabeça, segue adiante, a esperança existe aí dentro de você, respira fundo e vai adiante. Eu estou me sentindo tão pequenininho, João, então levanta essa cabeça também e vai adiante, segue adiante. Se está difícil de enxergar tal luz no fim do túnel, foca melhor que você vai achar, sabe por quê? Porque é nessa gana por viver, por aproveitar bem essa vida que Deus nos deu, que a gente vai seguindo em frente. Então, é como eu disse, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas o que eu quero é viver esse tempo que eu tenho da melhor forma possível, de uma forma alegre, de uma forma plena, porque eu quero aproveitar aquilo que o Senhor tem para me dar. Então, aproveite também aquilo que ainda o Senhor tem para te dar. João, minha vida está de ponta cabeça, então peça a Deus a devida sabedoria, se encha de força e de vontade para que a sua vida vá para o eixo de novo e segue adiante. E porque enquanto houver vida, há esperança, e enquanto essa esperança está viva no nosso coração, a gente vai adiante. Se ela está como uma luz bem pequenininha, que faz esse negócio pegar fogo de novo, e isso é muito daquilo que você anseia, daquilo que você deseja, e também de resoluções que você toma. Eu não vou viver mais assim, eu não vou ficar mais assado, eu vou me comprometer a viver intensamente essa vida que Deus me deu. Por quê? Porque o sorriso no rosto é bem melhor do que lágrimas escorrendo muitas vezes sem a gente nem saber por quê. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E segue firme. Não abaixa a cabeça, não.
tá? Segue firme, vai adiante. Lembra que o Senhor nos dá força, tá? Que o Senhor nos dá força e que o Senhor muitas vezes põe gente em volta da gente para nos apoiar, para nos dar suporte, para a gente não ficar perdido nesse mundo desorientado sem saber o que fazer. Então segue adiante, que há muito ainda por viver e por experimentar dessa vida que o Senhor nos deu. No mais, eu fico por aqui. Quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.